amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre as mudanças trazidas pelo café e o desenvolvimento socioeconômico aqui do Brasil, certo? Lembrando que a gente já falou um trechinho, já iniciou o assunto sobre o ciclo do café. Vocês lembram? Vamos lá? Então, a gente vai iniciar com as mudanças que o café trouxe. Lembrando, com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas eles se mudaram para as cidades, ou seja, houve aquela migração da zona rural para a zona urbana, certo? Com isso, esses centros urbanos eles começaram a evoluir. Lembrando que esses centros urbanos, eles não eram grandes, eles eram pequenos ainda, porque eles ainda estavam no processo de transformação. Quando esses fazendeiros eles chegaram nesses centros urbanos, eles tinham muito dinheiro para ser investido. E eles resolveram investir na criação de indústria. Então, eles criaram as indústrias de sabão, de tecido, de bebidas, papel e alimentos. A gente pode ver que foram várias áreas que eles investiram e criaram indústrias, né? Foi em São Paulo que ocorreu também várias transformações, como a presença de casas luxuosas, como esses fazendeiros eles não queriam morar em casas simples, eles começaram a construção de várias casas grandes. Também teve a chegada da eletricidade na cidade e também a presença dos bondes, que levavam as pessoas de um lugar para outro com a rapidez, né, com outro tipo de locomoção. E também houve outras transformações. Algumas obras importantes da época, a Estação da Luz, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, que está representado na imagem, a Agência Central do Banco do Brasil também foi criado nessa época e a Escola Caetano de Campos, tá bom? Então, a gente vai partir agora para o desenvolvimento socioeconômico. É o desenvolvimento da economia do país e também das prestações de serviço para a população. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil, como a gente já viu, ele passou por diversas transformações. Nas zonas rurais, a atividade era voltada principalmente para a cultura de cana-de-açúcar e também para a plantação de café. A gente viu também lá no outro assunto que foi nessa cultura do café que veio bastantes imigrantes de outros países aqui para o Brasil, que eram destinados para as lavouras de café. E também nas zonas urbanas, a atividade era voltada para o comércio de importação e exportação de produtos, tá bom? Então, um fato importante que ocorreu no reinado de Dom Pedro II é que boa parte do capital, ou seja, do dinheiro que ele investia antes nos escravos, ele começou agora a investir nas máquinas. As máquinas eram voltadas para a atividade agrícola, como a plantação de café, para ter o aprimoramento e a rapidez desse cultivo e também para as grandes indústrias de tecido, para manufaturados, certo? E as duas principais cidades que se desenvolveram com essas mudanças foram Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse período, uma pessoa se destacou bastante, ele se chamava Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como a população como Barão de Mauá. Por quê? Ele foi uma pessoa muito importante da época, porque ele contribuiu com essas instalações dessas indústrias. Lembra lá no período do café, que os grandes fazendeiros, eles criaram diversas indústrias. Então, foi a partir do Barão de Mauá que favoreceu, ele contribuiu com essas instalações, certo? E ele ganhou esse título de nobreza porque ele foi o mais destacado da época e ele investiu também em diversas outras áreas da economia, como nos transportes, como nas indústrias. Por isso que ele ganhou esse título de nobreza, de Barão de Mauá, certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do nosso assunto. Leiam com atenção, as atividades são bem simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato com a tia. Beijos para vocês!